Oi pessoal, tudo bom? Estamos começando agora a nossa aula 0 do módulo básico do curso de sanfona, tá certo? Então é o seguinte, aqui a gente vai aprender durante essa aula os conceitos básicos sobre a sanfona, vamos apresentar o instrumento e vamos já sair tocando também um exercício, certo? A partir desse vídeo você vai conseguir perceber se esse é o módulo para você, ou se você precisa entrar em um grupo mais avançado, certo? Em exercícios mais desafiadores, tá bom? Mas se você nunca pegou numa sanfona, tenha certeza que esse é o módulo para você, tá bom? Ele é o módulo básico. Se você sabe um pouco mais, se você já tem algum contato com a sanfona e consegue fazer algumas coisas simples, esse também pode ser um módulo para você, tá bom? Mas nessa aula a gente vai apresentar os aspectos básicos da sanfona, tá bom? Então, essa é a sanfona, um instrumento que vai nos acompanhar aí ao longo das nossas próximas aulas. E aí vamos conhecer ela um pouquinho. Você percebe que ela tem 3 partes principais. Ela tem esse teclado, que é como se fosse um piano, só que em pé, certo? O teclado dela é igualzinho ao teclado de um piano. A gente vai já ver isso com mais detalhes. Aqui no meio, a gente tem o fole, certo? Vou já falar qual é a função do fole. E do lado esquerdo, que muita gente pergunta, o que são esses botõezinhos? Esses botõezinhos são os baixos, certo? É a nossa outra parte da sanfona aqui, tá bom? Então, basicamente, são essas 3 partes. Vamos entender um pouquinho do som de tudo isso. A gente tem o teclado. Geralmente, é a partir do teclado que a gente faz as melodias, certo? Aqui no baixo, a gente tem um som um pouco mais grave, mais grosso, mais encorpado. Um som mais pesado, certo? Aqui no baixo, geralmente a gente vai fazer o acompanhamento rítmico, certo? E harmônico. Ou seja, a gente tem uma melodia aqui rolando e tem uma base rítmica e harmônica também acontecendo aqui. Não se preocupe em entender isso profundamente agora, que aos poucos a gente vai se apropriando desses conceitos, tá bom? Uma coisa que é importante entender sobre o fole. Nada funciona aqui na sanfona se a gente não estiver puxando o fole. Então, de nada adianta, ó, eu apertar aqui se não estiver puxando o fole, não sai som nenhum. Aqui o mesmo jeito. Tô apertando, mas não sai som. Então, o fole é a nossa respiração da sanfona, é o nosso motor do som. Então, se eu toco e abro o fole, aí sim sai som. Se eu fechar também, tá bom? E aí, o tanto de volume que eu vou botar nesse som depende da força com que eu vou puxar. Então, eu posso puxar bem fraquinho ou bem forte, certo? Então, o fole é o nosso pulmão da sanfona, é através dele que a gente faz som. Então, a gente já conheceu as principais partes da sanfona, aos poucos vamos conhecendo outras coisas. E vamos entender agora como é que a gente vai pegar na sanfona. Então, tá aí com a sanfona no seu colo. Vamos primeiro lembrar que a sanfona é um instrumento pesadinho, né? Então, não pega na sanfona de qualquer jeito. Se der, antes, faz uns alongamentos, principalmente aqui, ó, pescoço para um lado, segura com calma. E não é forçando, certo? É só deixando alongar para o outro. Mesma coisa. Para frente, ó, eu posso cruzar os dedos e colocar... Lembrando, vocês não vão fazer isso com a sanfona no colo. Vou até tirar, porque ela não pode ficar solta. Vou tirar aqui, só para mostrar para vocês os alongamentos. Então, para baixo. Para cima, você joga o pescoço lá para trás e abre um pouquinho o maxilar. E relaxa, certo? Tudo isso você vai segurar um pouquinho. Pulso é algo que a gente vai usar bastante. Então, ó, para frente e pegando todos os dedos com a outra mão, você puxa um pouquinho. É só um pouquinho, só para sentir aqui, certo? Com o braço esticado, tá bom? Nunca isso, sempre esticado, tá bom? A outra mão, a mesma coisa, segurou um pouquinho. Foi para baixo, agora vamos fazer para cima, certo? Segurando todos os dedos, inclusive o polegar.
Mesma coisa. Aqui pra cima também, tá certo? O braço aqui para um lado, segura um pouquinho antes do cotovelo, certo? A mesma coisa aqui pro outro lado. E esses são alguns alongamentos básicos que a gente pode ter antes de segurar a sanfona, que é um instrumento pesado. Então, a gente tem que ter cuidado para não machucar nosso corpo. Vou pegar a sanfona. Nunca pega sem força ou de forma assimétrica. Então, nunca vou fazer mais força de um lado do que do outro, pegar só com uma mão, tá certo? Tenta pegar com as duas mãos e bem firme. Então, tá aqui, vou mostrar como é que eu vou pegar ela. Peguei com as duas mãos, certo? Então, ó, posso segurar, pegar por baixo aqui também, certo? Se ela tiver um case, geralmente ela vai estar nessa posição aqui. Então, eu puxo, ó, com as duas mãos, segurando aqui pelas correias, que são essas partes aqui que vão depois ajustar no nosso corpo, certo? Aí pronto, tô com a sanfona no colo, segurei. Teclado pro lado direito, certo? E os baixos pro lado esquerdo. Vou colocar a sanfona no corpo, eu tenho duas correias aqui, certo? Então, passou o braço por uma correia, passou o braço pelo outro, tá bom? E eu tenho mais uma terceira correia aqui do lado. Eu vou passar a minha mão esquerda por dentro dela, certo? Uma coisa importante, se eu tô pegando pela sanfona, na sanfona pela primeira vez, talvez seja necessário fazer alguns ajustes. Então, ó, você vai ver que a correia, ela tem algumas fivelas aqui para você ajustar o tamanho dela. Tem aqui no meio também e tem embaixo, certo? Da mesma coisa, da mesma forma aqui também. Então, a gente tem, ó, uma coisinha que rola aqui em cima e a gente pode apertar a correia lateral, certo? Ou folgar pro outro lado, tá bom? Então, coloquei as correias, já sinto que tá tudo justinho. Como é que eu vou saber que tá tudo certo? Eu senti bem apertadinho, ela não tá dançando, mas ao mesmo tempo ela não tá muito em cima. Não deixa a sanfona ficar no seu pescoço, certo? Ela é pra ficar aqui mais ou menos na altura do peito, tá bom? Nem muito embaixo, nem muito em cima. E aqui a gente precisa desse espaço para correr com o braço, mas não pode ficar também frouxo a ponto de você precisar fazer, deixa eu mostrar para vocês, de precisar fazer isso aqui, para puxar o fole, certo? Se seu braço estiver dobrando muito, seu pulso estiver dobrando muito, significa que está folgado. Então, dá uma apertadinha para ele não ficar tão frouxo assim, certo? Vamos lá. Abri embaixo, ó, tem uma correiazinha aqui. Aqui, ó. Abri, soltei, coloquei. Abri em cima, essas travas do fole. E aí agora vamos experimentar fazer som. Toca qualquer coisa. Sempre o fole. Posso tocar com a mão. Aqui no baixo também, toco qualquer coisa. Pra sentir esse fole, certo? E aí, agora que a gente já sabe como é que se faz som com a sanfona, vamos ver só agora como são as posturas ideais para a gente começar a tocar. A gente vai ter essa parte aqui do teclado sempre por dentro da perna direita. Então, é muito comum que a gente, quando começa a tocar, a gente queira tocar com ela assim, ó. O teclado em cima da perna, certo? E não é errado, é uma postura possível, mas sempre assim a sanfona vai ficar dançando um pouco no seu corpo, certo? Então, a perna direita, quando você coloca, ó, encaixei, isso funciona como uma trava. E aí eu já não consigo mais levar a sanfona mais para a direita, então isso me dá uma sustentação melhor. O fole, ele fica centralizado na perna esquerda e eu ganho esse espaço aqui na esquerda para abrir e fechar o fole. Carol, como é que você tá abrindo o fole sem tocar nada? Pode isso? Então, a gente tem um botãozinho aqui, ó, do lado esquerdo, que é um botão de escape de ar, certo? Quando eu aperto ele com o polegar, eu deixo o ar passar. Nunca tente abrir ela sem tocar nada, inclusive sem tocar o botão de escape de ar, certo?
porque senão você vai gerar uma pressão aqui dentro que não vai fazer bem para sua sanfona. Pode, inclusive, danificar o seu fole mesmo, certo? Então, ou toca, ou puxa o fole tocando alguma tecla ou algum baixo, ou tocando aqui o escape de ar, tá bom? Vamos lá! A gente tem aqui no teclado esses botões pretos, certo? Essas teclas pretas e as teclas brancas, igualzinho como a gente tem no piano. Se a gente for prestar atenção, a gente tem grupos de 2, grupos de 3, grupos de 2, grupos de 3, grupos de 2. Aqui seria de 3, mas aí a gente só tem até aqui, certo? E aqui começa com de 3, tá bom? Como é que a gente vai saber onde é que estão as notas, certo? Vocês certamente já ouviram falar da escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa sequência. Já ouviram falar? Certo. Se não, a gente dá uma retomada nisso já já. Onde é que eu vou achar o Dó? Eu tenho um grupo de 2, certo? Acha aí todos os grupos de 2. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. 2 pretas. Sempre a nota antes desse grupo de 2 é um Dó. Então, grupo de 2, Dó. Esse só aqui. Vamos achar outro Dó. Grupo de 2, Dó. Mais um grupo de 2, Dó. Achei esses dois, certo? Pronto. Então, vamos pensar nessa sequência agora que eu falei, que eu chamei de escala de Dó maior. Essa é uma sequência que vai servir para você identificar que nota vem depois ou antes de qual outra, certo? Então, é uma sequência que, quando é ascendente, significa que a gente está indo da nota mais grave, mais O, mais grossa, para mais aguda, o som mais fino. Então, por exemplo, se eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, isso é uma sequência do mais grave para o mais agudo, certo? E aí eu posso fazer ela descendo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Vamos conhecer essa sequência bem direitinho. Ela tem 8 notas, certo? Contando com a repetição da primeira. E vai ser o seguinte. A primeira é Dó. A segunda é Ré. A terceira, Mi. Quarta, Fá. Quinta, Sol. Sexta, Lá. Sétima, Si. E a oitava, a repetição da primeira, o Dó. Certo? Se você ainda não conseguiu decorar essa sequência, treina um pouquinho para você saber sempre qual é a sequência das notas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Vamos voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Essa é a sequência. Se eu tenho voltando, eu tenho do mais agudo para o mais grave. Vamos ver isso tocando, como é que é. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Não precisa tocar comigo, certo? Eu estou só mostrando para vocês saberem como é o som da escala. Tanto subindo quanto descendo, tá bom? Hoje, para o nosso exercício, a gente só vai usar 5 notas, as 5 primeiras notas da escala. Quais são? Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, certo? Então, aqui você vai posicionar o dedo 1, que é esse polegar aqui. Como é que a gente vai saber de que dedo eu estou falando? Eu tenho aqui 5 dedos na mão e eu começo a contar a partir do polegar. Então, 1, 2, o indicador, 3, o médio, 4 o anelar e 5 o mínimo, certo? Então, meu dedo 1 é o polegar. O dedo polegar eu vou colocar no Dó. Lembra, o Dó é a nota que está aqui antes dessas duas pretas. Então, Dó, certo? Só com o polegar, tá bom? A partir dele, eu vou colocar cada dedo numa tecla depois. Só as brancas, certo? Então, vai ficar Dó, o 2 no Ré, vai usar.
é normal que no início a gente não consiga tocar uma nota exatamente de cada vez. Então, às vezes acontece da gente apertar sem querer mais de uma. Mas faz isso bem devagar que a gente vai conseguir ter esse som de uma nota de cada vez, tá certo? Então, vou fazer mais uma vez agora. Pode fazer junto comigo. A gente vai começar do Dó e vai até o Sol, tá bom? Um dedo de cada vez. Aqui, a nossa mão direita vai ficar como? Pensa que você está segurando um limão, certo? Então, sua mão está arredondada. Você não vai tocar assim, certo? Com os dedos esticados, mas também não com os dedos totalmente para dentro. É com a pontinha dos dedos, com essa almofadinha aqui dos dedos, certo? Coloca cada um em uma tecla, pensa que está segurando o limão, e aí, ó, esse braço, ele tem que estar um pouco afastado do corpo, certo? Esse pulso, ele não pode estar muito dobrado, assim. Pensa sempre em abrir um pouquinho, formando esse ângulo aqui, certo? O mais retinho possível, mas sem tensionar, deixa relaxado, tá bom? E aí, vamos lá. De Dó a Sol, eu vou contar 4 tempos e a gente faz. Vai ser 1, 2, 3 e 4, Dó, 2, 3 e 4, Ré, 2, 3 e 4, Mi, 2, 3 e 4, Fá, 2, 3 e 4, Sol, 2, 3 e 4. É isso aí. Então, repete isso algumas vezes até sentir esse som ficando mais limpo e você ter mais controle de que dedos você está usando, certo? E aí, pensa sempre que quanto mais perto da tecla, quanto mais contato você vai ter com a tecla, menos você vai ter chance de se perder. Então, por exemplo, se eu tiro o meu dedo de perto da tecla, o que acontece? Quando eu voltar, eu vou perder um tempo e pode ser que eu volte numa nota errada. Então, eu posso, por exemplo, fazer Dó. Aí eu tirei o meu dedo 2 aqui, de perto da tecla. Quando eu voltar, eu posso acabar fazendo uma outra nota que não é. Então, eu queria que fosse aqui e eu acabei caindo aqui. Então, eu perdi a minha referência, certo? Então, é sempre bom que você pense, por exemplo, que tem uma super bonder colando seus dedos às teclas, certo? Mantém sempre próximo, tá bom? E aí, aqui a gente vai fazer agora não só indo, como também voltando. Então, vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, voltou. Fá, Mi, Ré, Dó, certo? Vai ser. Vou contar 4 e a gente faz cada um em 4 tempos. 1, 2, 3 e 4. Dó, 2, 3 e 4. Ré, 2, 3 e 4. Mi, 2, 3 e 4. Fá, 2, 3 e 4. Sol, 2, 3 e 4. Voltou, Fá, 3 e 4. Mi, 2, 3 e 4. Ré, 2, 3 e 4. Dó. Certo? É essa a nossa atividade para a mão direita. Agora vamos entender um pouquinho como é que funcionam os nossos baixos, tá bom? A gente vai ter esse monte de botãozinho, mas eles têm uma lógica, certo? Eles não estão aqui aleatoriamente. E se a gente observar, existem 2 direções em que eles estão alinhados. A direção assim vertical, esse sentido em pé, certo? E o sentido da diagonal. Então, a gente tem assim, essas fileiras, e tem a diagonal, certo? E esses 2 alinhamentos vão ser fundamentais para a gente conseguir tocar, tá bom? Hoje, a gente vai entender esse alinhamento vertical, tá bom? Então, a gente tem vários baixos aqui que estão marcados. E aí, se você tocar o dedo por cima deles, você vai sentir quais são esses baixos. E aí, primeiro, a gente vai identificar um baixo que é o Dó, certo? Ele geralmente tem uma marcação diferente.
Então, passa a mão por cima, vai sentindo. Opa, achei um diferente. Toco. Vou conferir se é a mesma nota. Então, vou tocar aqui, ó. O Dó que eu já sei onde tá no teclado. É a mesma nota? É a mesma nota. Então, eu sei que eu tô no baixo certo. O Dó, ele é a marcação do meio, sempre. Tem algumas sanfonas, principalmente quando tem mais baixo, que tem outras marcações, como o Mi, como o Mi bemol ou o Lá bemol. Então, vou encontrar outras marcações. Aqui é o Mi, certo? Não é o Dó. Olha o Dó no teclado. É outra nota, certo? Encontrei o Dó. Pronto. O que eu quero que vocês experimentem? Vocês vão deixar os dedos assim, um em cima do outro. Os baixos, diferente do teclado, são uma parte da sanfona que a gente não consegue ver. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade tátil para conseguir entender como é a lógica aqui, certo? Então, vamos deixar aqui o alinhamento o mais vertical possível. Vem aqui perto para você conseguir entender. Ó, eu tenho aqui o Dó, e aí o restante dos meus dedos eu vou botar alinhados assim, retinho em pé, certo? O Dó eu vou tocar com o dedo 4, que é qual, meu dedo 4? Esse aqui, o anelar, certo? Então, toquei. Pronto. Ah, mas eu só consigo colocar o 3 e o 2. E o polegar? Eu não uso, não? Não, o polegar a gente não usa. O mindinho a gente vai usar, mas não agora, tá certo? Então, são esses 4 dedos que a gente vai usar para o baixo, tá bom? E a numeração é a mesma do teclado. Então, 2, 3, 4 e 5. O 1 a gente não usa. Hoje a gente vai usar 2, 3 e 4, certo? Dó com 4. E aí vamos experimentar o que está em cima dele. É esse som aqui, procura esse som. Se tocar um som como esse, ou como esse, não é, certo? Significa que você está numa direção errada. Procura esse alinhamento vertical. Depois dele, com o 2, a gente tem outra nota. Certo? Quando eu encontrar esses sons, e não esses mais agudos, significa que eu tô alinhada. Certo? E agora, pra gente entender que notas são essas que a gente encontrou aqui nesse alinhamento vertical, a gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte. A gente tem uma musiquinha pra gente decorar que notas são essas. E é o seguinte. Dona Sônia ronca, ronca sem dó. Certo? Que notas são essas? Dó, sol, ré, ré, sol, dó. Certo? Então, a gente vai fazer uma vez com Dona Sônia ronca, ronca sem dó. E a outra vez com as notas. Dó, sol, ré, ré, sol, dó. Pode fazer falando que isso vai ajudar você a fazer, entendendo que notas são essas, certo? Então, aqui com os dedos a gente vai fazer 4, 3 e 2, 2, 3 e 4. Então, eu fui pra cima, 4, 3 e 2 e voltei, 2, 3 e 4, certo? Cheguei lá em cima, repeti o 2, certo? De novo. 4, 3 e 2, repeti. 2 e 3 e 4, subiu. 4, 3 e 2, desceu. 2 e 3 e 4. Com a música. Dó, sol, ré, ré, sol, dó. Com as notas. Dó, sol, ré, ré, sol, dó. Com a letra. Dona Sônia ronca, ronca sem dó. De novo. Dona Sônia ronca, ronca sem dó. Pode fazer isso mais devagar, assim. Dona Sônia ronca, ronca sem dó. De novo. Dó, sol, ré e ré, sol.
desafio vai ser agora juntar as duas coisas que a gente aprendeu, aqui no teclado e aqui no baixo. Então, primeiro a gente vai fazer essa parte do baixo, depois o teclado, tá bom? Eu vou fazer como vai ficar antes de explicar direitinho. Vai ser assim, ó. Dona Sônia ronca, ronca sem dó e... Então, devagarzinho, aqui no baixo. Dó, sol, ré, sol, dó, teclado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, ré, dó. E terminei com os dois juntos, dó com dó, certo? Então, esse é o nosso desafio. Vou fazer mais devagarzinho ainda para você conseguir acompanhar passo a passo. Já deixa tudo na posição, certo? Então, encontrei o dó do baixo, não tira mais para não se perder. Encontrei o dó do teclado, não tiro mais para não me perder também. Então, vamos lá. Com baixo, devagarzinho. Dó, sol, ré, sol, dó. Teclado. Dó, ré. Qualquer dúvida, você pode voltar esse vídeo, ver bem direitinho cada parte. Então, ver a parte que eu explico separadamente, os baixos e o teclado, e passo a passo. A ideia é que você veja isso ao longo da semana, se você precisar rever, não tem problema, certo? E aos poucos, você vai conseguir tocar já no baixo, já no teclado, e já uma nota com os dois juntos, tá certo? Esse é o nosso desafio da semana e dessa nossa aula 0. Você já vai sair tocando um exercício, uma musiquinha no baixo, teclado e os dois juntos no final, tá bom? Então, bons estudos e qualquer coisa é só me dizer, tá bom? Grande abraço e vamos tocar sanfona!